Fala galera, tamo junto aí galera, no canal, galera. E o vídeo aí é a continuação, parte 3 do vídeo da soldagem, galera. É uma realidade aí que poucas pessoas falam, né? Mas por que é importante soldar, né? Aprender a soldar. Quem quer investir a carreira, comprar uma maquinazinha transformadora que seja, que é mais barato. Ou para aqueles que têm um dinheirozinho bom, uma inversora. Ou aqueles que quer abranger várias áreas, que quer fabricar em larga escala, produzir várias coisas. Compra aí uma MIG, né? MIG Mag, TIG, sinérgica também. Melhor ainda. Mas por quê? Porque o ramo da soldagem, galera, ele é complexo. Ó, trabalha assim em telhados, para fazer telhados, estruturas, portas, móveis de aço tubular, camas de aço tubular, bicicletas, veículos, motos, aros de bicicleta, pés, pedalos, guidões, quadro, chassi de carro, caminhão, eixos, portas de carro, funilaria, construção civil usa soldagem, nas escolas usa soldagem, empresas usa soldagem, veículos para transportar pessoas usa, navios, submarinos, aeronaves, tudo tem soldagem, galera, aço. Uma das coisas que mais movimenta o ser humano hoje é a roda e o motor, né? E por consequentemente, roda e motor são aço. E tudo que é aço diz respeito à soldagem, à montagem, fabricação, desenvolvimento de peças, engenharia. Então, a soldagem, ela vai... É lógico que você vai fazer um portãozinho, janela, vitrô, portão de aço, porta sanfonada de aço, porta de rolar, né? Portão gradeado, muro, uma coisa outra, tudo é soldagem, né? Então a solda, ela não é só aquele soldadorzinho de serralheria que faz aquelas coisinhas, não. A solda é uma solda de botijão de gás, é uma solda de um tambor, de um cilindro, é uma solda de um banquinho de coroa de moto, é um reparo na bicicleta, no carro, na moto, no avião, tudo é soldagem. Então, por isso que eu fui pro rumo da soldagem, galera. É uma coisa que abrange quase tudo, né? Como eu disse, o que mais movimenta o ser humano é o motor e a roda, né? E é soldagem. O navio não usa roda, mas usa motor, que usa lemes, né? Usa propulsor. As aeronaves usa também. Então é importante as pessoas aprenderem a soldar, galera. Olha, eu só soldo com eletrodo revertido e eu sou humilde aqui, numa região pobre. Eu soldo com eletrodo revertido e eu só soldo com o eletrodo 6013. Porque minha máquina é transformadora antiga, ela não solda o 7018. Por que é importante uma máquina que solda o 7018? Porque tem posições de solda que você consegue fazer, mas eu consigo fazer com 6013. Consegue fazer algumas soldas com 6013. Porém, ela não fica com uma fusão, uma penetração e um acabamento profissional tão bom quanto se tivesse sido feita com 7018. Ó, por exemplo, eu trabalhei na Votorantim de Cimentos e lá soldava as tubulações. E as tubulações, elas eram presas no chão. Então você acoplava uma na outra, né? Fazia uma união e aí você começava a soldar. E era dois soldadores, era um de um lado e o outro do outro. A tubulação é tão grande que eu fico em pé dentro dela. Ela deitada, eu fico em pé dentro dela. Ela é maior do que aquelas manilhas de pavimentação de rua de esgoto. Ela estava deitada no chão, só que ela ia ficar em pé. Ela era uma tubulação de caldeira do moinho na torre de ciclone de cimento. Então, essa tubulação, galera, ela era feita com o eletrodo 7018 na posição vertical ascendente, que é de baixo para cima. Então,
Para você fazer, aí vai um soldador que defende tudo, né, e dizer, mas eu podia fazer no 6013. Não, não pode, não dá certo, entendeu? Então, o 7018, ele foi desenvolvido para isso, para essas soldagens de 3G, 3F, 4G, 4F, 2G, 2F e 1G também. Só que para nós aqui, né, pelo menos eu só uso 6013, então eu tenho que soldar com 6013 na posição 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G e tenho que soldar com ele na posição 1F, 2F, 3F, 4F, 5F. Por quê? Porque é o que eu tenho, a minha máquina aceita. Aí galera, aí tem gente que diz, então eu vou comprar uma máquina boa e top. Eu respeito, galera, eu respeito você. Eu respeito você comprar uma máquina top. Porém, se você não aprender, tem canto aí, pelo menos aonde eu trabalhei lá, a galera, eu trabalhava de ajudante de soldador. Eu não era soldador, eu era ajudante. E o soldador que soldava lá, né? Era uma galera, tinha uma pá de soldador de Pernambuco, trabalhando aqui no Ceará, no Votorantim. Tinha uma pá de soldador da Bahia, tinha um do Ceará mesmo e outros de Goiás. Pronto, eram os soldadores que tinha. E esses soldadores aí, não todos, mas a grande maioria soldava no processo eletrodo revertido. Então você que diz que o eletrodo revertido não presta, é ultrapassado, galera, não é ultrapassado não, viu? Ele ainda está em alta e é um dos processos mais utilizados. Tanto pela praticidade, porque exige só uma maquinazinha e as varetas de solda e uma estufa. E a esmerilhadeira para o preparador, que faz o chanfre ou bisel. E por questão de ele é resistente, ele é bom de se trabalhar e é prático e é fácil. Porém, você tem que ter conhecimento. E esses conhecimentos, galera, você alcança através dos sites, né, que ensina, através das redes sociais YouTube, que ensina, e através dos cursos Senai, Senac e cursos pagos, particulares. Por isso que é bom você se aprofundar na solda, para que você faça uma solda boa, bonita, bem acabada e bem feita. Ó, só para você ver, eu tô aprendendo com vários caras, uns dos que são os melhores nos processos de eletrodo revestido. E eu já tô, desculpe a minha modéstia, né? Mas eu tenho que ter humildade, é verdade. Mas eu já tô tão bom quanto eles. Por quê? Porque eu tô aprendendo com os caras certos. Eles não mandam eu comprar máquina, isso, aquilo, outro. Eles até mandam, mas primeiro eles dizem, compra uma maquinazinha assim para você aprender. Já tem gente aí, galeras, que são de outros estados, mais desenvolvidos que o meu, vamos dizer assim, que tem mais dinheiro, que gasta, compraram uma ruma de máquina zona boa, sinérgica, de solda MIG e TIG, e tá lá as solda feia. Quando não é feia, é uma solda até bonita, porém não tem resistência mecânica. Por quê? Porque os caras não foram aprender a soldar. Mal pegaram aqui, vou logo para MIG, que é fácil. Porque aí ele está soldando na MIG, às vezes está soldando um caminhão, um carro, uma moto. Aquilo ali, quando eles for andar, quando chegar a um certo tempo, vai quebrar. Por quê? Porque eles acham que a solda é boniteza. E a MIG, ela é fácil porque ela engana. É uma das soldas das máquinas que mais engana as pessoas que estão soldando, é a MIG. Por quê? Porque a MIG, você só derrete ali, ela já vem com gás, que é o argônio, e vem com a tocha com o arame cobreado, né, de cobre. E aí você você derrete ela em qualquer aço e fica mais ou menos bonito, né? Inclusive tem uns caras aí que tem uns caras YouTube aí que eu acompanho eles têm apoio da V8 Brasil, da Boxer, da Smarter e estão soldando com máquina de solda MIG. Quando eu vejo a solda dos caras, quando não é uma solda meia feia, torta, é um morrozão dessa altura, ó. Aí ali a gente já mata a charada, ó. O cara tem tudo, tem patrocínio, tem as melhores máquinas e ainda tá soldando pior do que eu aqui que não tenho patrocínio, que não tenho nada e uso eletrodo revertido. Então não é que eu tô puxando a farinha pra mim não é que eu tô puxando a modéstia pra mim não, mas é a verdade e a realidade.
Se eu for chamar esses caras, se fosse ter um evento para comparar a minha solda no eletrodo revestido, em diferentes tipos de aço, com a deles, a minha ia ter mais qualidade e mais durabilidade com o eletrodo revestido transformadora, que é uma das máquinas mais antigas, do que a deles no processo MIG. Porque eles acham que às vezes estão soldando e a solda ficou mais ou menos ali, eles acham que está penetrada, mas na hora de uma resistência mecânica vai quebrar. Então por isso que o processo do eletrodo revertido, ele é um processo, digamos, mais abrangente, porque a MIG, ela derrete o arame em cima do aço, você acha que está soldado, mas às vezes não tem penetração. No eletrodo revertido isso acontece? Acontece, mas é muito difícil. Na maioria das vezes que você solda no eletrodo, de cara lá você vê logo, ou deu penetração ou não deu. Você percebe. E outro, o eletrodo ele abrange mais. Você colocando a corrente certa, a amperagem certa ali, a solda fica bem enraizada mesmo. Fica difícil de quebrar. Principalmente se você fizer vários passes de 3 cordão, 4, 5, 6, 7 cordão, dependendo do que você está soldando, a quantidade de passes de raiz e cordão de sobreposição que você vai utilizar. Então isso é uma coisa que a gente tem que exaltar, né, galera? Que às vezes você tem sua maquinazinha humilde aí, tem só uma maquininha transformadora, nem uma inversora que é de R$ 1.000, né? Você não tem condição de comprar, mas às vezes sua solda fica melhor do que a de outros caras que tem recurso, que tem patrocínio, tem tudo, mas estão soldando uma solda às vezes pior do que a sua. Então a realidade é essa, galera. Por isso que eu digo, é bom você ter humildade, né? Não querer ser só sair logo na frente, sendo aperreado, botando a carroça na frente dos boi, porque você acaba às vezes fazendo coisa errada. Então o certo é você ir devagar, na manha, na humildade, conhecendo todos os tipos de processos, todos os tipos de variáveis e utilizando poucos os recursos. Por que nós devemos utilizar poucos os recursos? Porque a nossa terra, galera, ela é limitada. Então quanto mais a gente puder usar as coisas mais simples, né, melhor. Por exemplo, um soldador, ele vai às vezes fazer uma solda lá na fábrica de cimento, ele é profissional. A fábrica vai dar o que ele pedir. Ele pode muito bem pedir uma MIG-MAG com arame tubular para fazer a solda tal. Só que o que ele vê? Ele vê a condição, né? E ele vê, não, dá para me fazer bem feito no eletrodo, vou pedir um eletrodo. Ele mesmo tem a humildade para preservar o planeta. Porque se ele for pedir máquina, MIG ou TIG, máquina robusta, complexa, olha, tanto vai ter mais gasto, vai ter que utilizar mais o arame, aí vai ter que utilizar gás, e no eletrodo ele iria utilizar só a máquina e o eletrodo. Vocês estão entendendo? O gás já é uma coisa que ele está deixando de usar. Então quanto mais você puder espremer as coisas, mas contanto que você também faça bem feito. Se for para você fazer um serviço de eletrodo para fazer mal feito, é melhor você pedir uma máquina boa para fazer bem feito. Mas se você sabe fazer com um pouco, você pede um pouco. É assim que trabalha muitas empresas. Tem muitas empresas que dá para ela botar 10 soldador utilizando o processo TIG para fazer uma solda tal. Porém, ela quer economizar. Então ela usa o eletrodo revestido no processo de aço inox, com o eletrodo de aço inox, o E308. Vocês estão entendendo? Então ela já descarta ali, ó, vai ser menos gás, vai ter menos trabalho com logística, porque transportar máquinas complexas com tubo de cilindro de gás exige mais coisa para transportar, mais trabalho. E o eletrodo é uma caixinha pequena assim, ó. Você bota debaixo do braço e vai para qualquer canto. E aí você faz uma solda tão boa quanto. Já algumas soldas de grande responsabilidade e que exigem muita garantia, os caras às vezes não querem arriscar. Não, dá para fazer com eletrodo. Eu sei que vai ficar bom, mas na TIG, utilizando o processo para aço inox, fica ainda melhor. Então usa. Aí para isso ele vai ter que usar um gás argônico com a mistura de CO2. Que, né? Então tudo influi. Então isso é o intuito, galera, do vídeo. É provar que às vezes tem gente que tem grandes maquinários, tem grandes coisas e faz uma solda pior do que a sua, você não tendo... assim, eu não tô querendo derrubar os caras nem nada não, mas a verdade tem que ser dita. Eu já vi muita solda dos caras que tem patrocínio aí
da Boxer, da V8 Brasil, da Smart, tem uns caras que são bons, não vou mentir. Quando o cara é bom, eu dou amém. Esse cara é bom, esse cara é veterano. Mas tem uns que tem patrocínio, tem tudo e ainda assim faz a solda feia. E às vezes você aí só tem uma maquininha antiga transformadora, faz uma solda boa e não tem patrocínio, não tem reconhecimento, não tem nada. Mas é como se diz, né? Fé em Deus sempre. E outro, eu trabalho não é também para ninguém reconhecer. Eu trabalho para mim mesmo reconhecer e eu mesmo crescer. Por exemplo, eu soldando minhas coisas e não quebrando, para mim já tá de ótimo. Com a minha bicicleta lá, que vocês viram que eu soldei o garfo, nunca mais quebrou. Os pedal, as peças que eu estou produzindo. É claro que uma vontade que eu tenho para me trabalhar, né? Eu pensei bastante. Como eu tenho uma máquina de eletrodo, uma vontade que eu tinha era trocar a minha máquina por uma máquina inversora que seja de bastante amperagem, que ela, por exemplo, ela aceite o eletrodo do 2 milímetros até o eletrodo 4 milímetros em todas as composições, que é a composição celulósico, que é o 6010, 6011, o rutílico, que é o 6013, 6012, 6014, e o básico, que é 7018, 7016, 7024, né? Então, para quem sabe, os eletrodos têm essas três classes: celulósico, rutílico e básico. O básico solda várias posições e tem mais resistência. O rutílico, materiais leves, de baixa liga e fácil de manusear. E o celulósico, que é o 6010, para dutos, construções navais e aços que exigem bastante penetração. Então, uma máquina que solde esses eletrodos 6010, 6013 e 7018, que seria uma inversora. E fora essa, qual que tu queria? Tu queria uma amiga ou uma antiga, se fosse para escolher? Se pudesse, as duas, mas como não ia poder, eu teria que escolher uma, eu iria escolher a TIG. Porque a TIG iria facilitar para mim, galera, a gente trabalhar com a criação de peças para bicicleta. Eu estou fazendo no eletrodo? Tô, dá para fazer. E vou continuar fazendo. Mas se algum dia acontecer de melhorar as coisas, e eu nem sei se eu vou estar vivo, porque eu já estou ficando velho, galera. Daqui a pouco eu estou me aposentando. Talvez isso nem realize. Mas se acontecesse de eu ter a oportunidade de adquirir um patrocínio, ou eu mesmo comprar do meu bolso, lembrando, a minha máquina não foi patrocínio, galera. Eu mesmo comprei do meu bolso, certo? Comprei a prestação e paguei no carnê, no cartão da minha sogra. Mas se eu pudesse comprar, eu compraria um TIG que solda aço inox, alumínio e aço carbono. Pronto. Para poder eu trabalhar com construção de suportes, porque a TIG, galera, ela faz uma soldinha mais legal. E outra, você controla muito mais a poça de fusão dela. Tanto na questão de penetração, como na questão de boniteza e acabamento. Por quê? Fazer um cordão com boniteza e acabamento no eletrodo revertido, galera, é difícil, não é fácil. Você tem que treinar bastante, principalmente se você estiver soldando ferro rei fino, enferrujado, velho, cheio de crosta, carepa, é mais difícil ainda. Já na TIG também é difícil, porém é mais fácil você conseguir soldar, por exemplo, um ferro fino. Por quê? Porque ela foi produzida para fazer aquilo ali, né? O eletrodo ele foi produzido para fazer todos os tipos de coisa, mas exige muito manuseio. Já a TIG não. Se você quer soldar aí uma parede bem fininha de aço, uma chaparia aí da porta de um carro, funilaria, você coloca ela na opção de corrente de DC, corrente alternada ou corrente contínua, ela tem a opção, e você tem a opção de regular o gás bem baixinho e tem a opção de regular a amperagem dela bem baixinho e fazer uma soldagemzinha ali quase a frio. O que é a soldagem quase a frio? É a soldagem onde o aço que você está derretendo e a vareta penetra, porém não ao ponto de rasgar a chapa. E isso facilita muito para chapas finas. Então seria um grande diferencial. E outro, eu poderia soldar panelas, né, no alumínio. Eu poderia soldar conchas, colheres, essas coisas de cozinha que é feita de alumínio que quebra, ou alguma coisa de aço inox, que já não dá para me fazer com a eletrodo revestido. Por quê? Porque minha máquina não solda o alumínio. Então é isso, galera.
Então, mais uma vez dizendo, você é pobre, não tem condição e está aprendendo, dá para você aprender e chegar no nível bom sim. Enquanto tem outros que tem dinheiro, patrocínio, tem tudo e ainda assim faz a coisa mal feita. E você às vezes tem tudo, não tem nada, aliás, às vezes você não tem nada, não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem nada e faz a coisa bem feita. Então tudo depende da sua força de vontade, do seu querer, do seu comprometimento de você ir atrás e buscar conhecimento, tá certo? Então é isso, galera. O intuito aqui é fazer as pessoas que mexem com saudade cada vez mais quebrar o seu limite e cada vez mais apresentar para o mundo e para o freguês, para o seu freguês, um trabalho bem feito, um trabalho de qualidade. Fazer uma solda bonita, mas não só bonita, uma solda que dure, que nunca mais quebre. Esse é o principal intuito. Tá bom, galera? Então é isso aí, ó. Eu tentei não ofender ninguém, nem falar mal de ninguém, mas apenas explicar, né, que a realidade é essa. Às vezes tem fulano que tem as coisas, sorte, tem patrocínio, dinheiro para ter tudo e ainda faz aquele serviço mal feito porque tem preguiça, que não quer aprender. E já tem gente que não tem nada, mas tem a vontade de aprender, tem a coragem para trabalhar e faz bem feito. Então, que cada vez mais nós chegar nos cantos aí, nós vejamos os portão mais bem saudados, a solda mais bem bonita, bem acabada, aqueles cordão. E é isso. E eu vou ver, galera, se nos próximos vídeos eu mostro pra vocês aí uma ensoldagem, eu vou ter que ir atrás de coisa, galera. Por exemplo, eu tô sem solda, eu tô sem disco de corte e sem disco de desbaste. Eu tenho que arranjar essas três coisas para poder eu fazer um vídeo para vocês aí, uma soldagem na vertical no portão, como que a galera faz e como é passeio. Eu vou mostrar os dois exemplos, né? Eu vou soldar dois tarugos, um de cima, eu vou deixar o que já estava, que soldaram, e no outro eu vou deixar um como é passeio, para vocês verem a noção. E outro, fazer uns vídeos aí na posição 2G, que é a posição assim, ó, a parede assim, na parede, 2G, ó, que é a parede assim, ó, a soldagem assim, ó. E um G, que é a parede assim, na posição ascendente, que é subindo, ou descendente. Tem gente que fala que não existe a posição descendente na soldagem. Galera, existir ela existe, porém ela tem apenas uma regra, que você só pode fazer ela com um movimento circular anti-horário, né? E utilizando o eletrodo 6010. De resto, ela é feita de baixo para cima com 7018 ou 6013, certo? Então é várias regrinhas, então é coisa que você tem que aprender. Ó, saudade é você aprender que tipo de eletrodo vai em cada lugar, a grossura da bitola do eletrodo de 2, 2,5, 3,2 e 4 milímetros, aonde elas também vão, porque tem canto que tem que ser com eletrodo grosso, tem canto que tem que ser com eletrodo fino, e a questão da regulagem da amperagem da máquina. E a questão da posição, para você saber posicionar a vara do eletrodo no ângulo certo, né? E a questão do movimento. Então são coisas que faz a soldagem. A primeira dela é uma boa máquina que solde todos os tipos de eletrodo, né? A primeira. A segunda é utilizar todos os tipos de eletrodos. Se você tem uma máquina que solda todos os tipos de eletrodos, você tem que ter todos os tipos de eletrodo da classe celulósico, básico e rutílico, porque às vezes em tal área um vai ajudar, o outro vai fazer mais bem feito, o outro vai dar mais penetração. Vocês estão entendendo? Aí o terceiro é a máquina, né, que solda todos os eletrodos, 6010, 6013, 7018, que é celulose, rutílico e básico. Tem os eletrodos, que é 6010, 6013, 7018, que é o celulose, o rutílico e o básico também, né? As posições de soldagem. Então, para cada posição, você tem que ver quais eletrodos aqui você vai utilizar e também quais máquina vai utilizar, né? Posição, que é 1G, 2G, 3F. Aí tem a questão do ângulo do eletrodo, né? Você vai ter que saber qual é o ângulo, porque dependendo do tipo de soldagem, se você fizer com o ângulo errado, pode dar falta de penetração, pode dar solda caindo para fora, pode dar exclusão de escória, tá entendendo? Pode dar borra, sempre vai dar quando você errar. Ó,
Quando você estiver fazendo uma soldagem e estiver ruim, é o ângulo e a posição do eletrodo e a amperagem. Na maioria das vezes, certo? E a amperagem, né? Não, aí a posição do eletrodo, o movimento, galera, também. O movimento, que é o movimento. Ah, será que aqui é um zigue-zague? Será que aqui é um circular? Será que aqui é um arco curvado para baixo? Será que é melhor um arco curvado para cima? Será que um meio círculo? Será que um trançado é melhor? Movimento. E por último a amperagem, né? Que vai de a amperagem mínima, que eu, na base da gente aí é 40 amperes, até uma amperagem máxima aí, que é 200, 120, 150 amperes, né? 250 amperes. As amperagens mais comuns aí que a gente trabalha aí, né? As amperagens mais comuns, né? É de 40 amperes no eletrodo revestido, até 180, 200 amperes no máximo. Dependendo do material, da grossura, né? Pois é. Aí tem o movimento, se é zigue-zague, circular, anti-horário. Você vai e vem. Tem a posição, é 1G, 2G, 3G, 4F, sobre cabeça. Os eletrodos e os tipos de máquina que derrete os eletrodos. Então são todas essas coisas. Aí aqui vai fazer várias combinações. Essas combinações, quando elas são feitas, por exemplo, eu usei aqui a amperagem tal, com o movimento tal e a angulação tal, na posição sobre cabeça tal, utilizando o eletrodo tal, e a máquina aqui que torre esse eletrodo. Eu consegui combinar, né, todos estes fatores juntos, juntinho, em harmonia, para fazer aquela soldagem. A soldagem vai sair um cordão perfeito, sem borra, sem escória, sem quebradiço, sem nada. Então são as variáveis. Aí é por isso que você tem que ter a manha, o macete, o estudo e também treinar. Porque são todos esses treinos, estudo, manha e macete que vai fazer você fazer a escolha certa. Às vezes você vai chegar no portão lá do cara, na janela lá, na parede. Ah, eu não posso tirar a janela, vai ter que ser num lugar. Aí já é a primeira coisa que você vai fazer. Procurar a máquina que solde um eletrodo fora de posição. Ah, mas eu tenho, é uma inversora. Pronto. Segunda coisa, o eletrodo. Ah, eu não vou soldar com 6013 não, porque ele até solda, porém o 7018 solda melhor. Ah, mas aí eu olhei, o material é fino. Aí é o 6013. Ah, mas eu olhei, o material é médio. Aí é o 7018 mesmo. Ah, mas eu olhei, o material lá é uma chapona grossa. Aí o 6010, será que não é melhor? Porque ele solda essa posição. Só que ele solda descendo de cima para baixo e no movimento circular, né? Entendeu? Então são essas escolhas. Aí agora, a posição. Aí você escolheu a máquina e o eletrodo. Vamos supor que você escolheu o 7018, é um aço médio. Pronto. Então você já escolheu a máquina, já escolheu o eletrodo. Agora você vai ver qual é a posição. Ela foi vertical, que é assim, né? Só que é de baixo para cima, ela é vertical. Ela é horizontal a solda. Não, ela é vertical mesmo. Ah, ela é vertical. Então é o 7018, ele solda, posição vertical. Então a posição também já foi desvendada. Agora vem o terceiro, vem o outro. Uns problemas vindo atrás do outro, para você ter a sequência. Aí vem o próximo problema, qual é? A posição do eletrodo com relação ao ângulo da peça. Por exemplo, tá aqui o eletrodo aqui, né? Será que eu boto o eletrodo reto assim? Será que eu boto ele para baixo? Será que eu boto ele para cima, assim, o ângulo? Então, geralmente quando é uma solda assim, você vai botar o eletrodo um pouquinho assim só, para cima. Que aqui ele vai derretendo, ó, na chapa e vai subindo, ó. A escória vai ficando para trás e você vai dando a fundição. Se por acaso você fizer assim, vai dar inclusão de escória, vai dar borra, vai entupir lá, entendeu? Então, você já desvendou a posição do ângulo. Depois de desvendar a posição do ângulo do eletrodo, que é importantíssimo, em qualquer posição, em várias posições ela muda. E também de acordo com o que você vai soldar lá, né? Às vezes o próprio porta-eletrodo está batendo em algum lugar e você tem que botar ele em outra posição, o porta-eletrodo também, para poder o eletrodo chegar lá. Então foi outro desvendamento, o ângulo. Agora você vai ver o movimento. Ah, e agora o movimento? Será que eu faço um zigue-zaguezinho subindo no 7018? Será que eu faço um arcozinho assim? Será que eu faço um arco ao contrário? Será que eu vou fazendo circular, subindo?
Entendeu? Então você vai ver qual a melhor. Ah, o zigue-zaguezinho deu melhor. Pronto. Então já desvendou a questão do zigue-zague. E aí por último você vai ver a questão da amperagem. Ah, qual é a amperagem que eu boto, irmão? Será que 100 amperes tá bom? Não sei, você testa. Vixe, ficou pingando muita solda e uma buraqueira horrível, não ficou alta demais, então bota um pouquinho mais baixo. Vixe, botei baixa demais, tá ficando um bolão e nem tá dando fusão, aumenta mais um pouquinho. Ah, agora aqui ficou bom, ó, olha aí, tá dando fusão e tá ficando a casquinha uniforme aqui da solda, a borra, e não tá dando embolamento na solda. E eu tô vendo a poça de fusão e eu tô subindo, soldando, movimento zigue-zague, da angulação certa com 7018, máquina boa e tô indo embora. Então pronto, acertou a amperagem, vai-se embora. Solda, termina o bagulho, recebe o dinheiro e vai-se embora. Entendeu? Então tudo isso, galera. Aí se for uma posição de um portão que sai do lugar, você já vai botar ele no chão, já mudou, já não é mais a posição 3G vertical ascendente, já é a posição 1G. Então já é mais fácil. Por quê? Porque quando é a posição 1G, você já, todos os eletrodos solda ela. O 6010 solda, o 7018 solda e o 6013, que é o que mais a gente solda, é o que mais solda essa posição 1G. Ele solda as outras posições também, certo? O 6013. Porém, aços leves. Quando um aço é mais grosso, aí você não pode usar ele, você tem que usar o 7018. E se for um aço mais grossão, você usa o 6010. Aí, de repente, é uma solda sobre cabeça. Aí tem que ser o 7018, que é um dos eletrodos que mais foi feito para soldar essa posição. Porém, a solda sobre cabeça, ela não é do jeito que você pensa, não. Ela tem que ser um preparamento de peça, um encaixe de peças, às vezes tem que ter feito um bisel, às vezes exige vários passos de cordão, dependendo da espessura do material. Entendeu? Então tudo isso influi. Outra coisa que influi, que eu não falei aqui, é o preparamento da peça. É você limpar. Se ela for fina, você solda de um lado e der para soldar do outro, você solda. Se não der para soldar do outro, você deixa só uma abertura e faz uma raiz. E depois faz 3 cordões em cima. Se ela for muito grossa, aí você tem que fazer um chanfro ou bisel, que é uns cortes de encaixe meia cana, boca de lobo, mais diversos tipos, para encaixar para poder você soldar. É outra coisa que também você tem que saber. Todo soldador, ele já é um próprio preparador também. Porque não é todo soldador que tem um ajudante que prepara as peças para ele, não. Então ele mesmo também tem que preparar. Às vezes ele vai soldar um aço grosso, ele não vai chegar com 2 aços, encaixar e já meter solda, não. Ele vai encaixar, analisar, estudar. Depois ele vai ver a melhor forma de fazer um chanfro ou um bisel para encaixar os dois, para que essa solda pegue perfeitamente da raiz e faça o preenchimento por completo da peça. Para ficar forte e resistente e não quebrar. Beleza? Então valeu, galera. Essa aí, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Estou passando o que eu sei, o meu conhecimento do que eu aprendi. Estou passando para vocês aí, para alguém que assiste e esteja interessado. E é isso, vamos para cima. Desistir jamais e fé em Deus, foco e espero que um dia tudo dê certo aí para nós. Graças a Deus. Valeu, galera.